Fala galerinha, estamos de volta para a segunda parte da aula sobre o modernismo português. Na primeira aula nós falamos sobre o Fernando Pessoa, ele mesmo, a sua poesia ortônima. Hoje nós vamos falar sobre os heterônimos do Fernando Pessoa. Como eu falei na aula anterior, estudar o Fernando Pessoa significa estudar no mínimo 4 poetas, né? Ele mesmo e os seus principais heterônimos. São 4 poetas e cada um deles tem a sua personalidade, cada um tem as suas características temáticas e estilísticas. Alguns alunos costumam me perguntar, mas professor, por que ele fez isso? Que história é essa de criar esses heterônimos? Primeiro, eu preciso lembrá-los que heterônimo não é a mesma coisa que pseudônimo. Pseudônimo é um falso nome. Você lembra lá no arcadismo que os poetas assinavam com pseudônimos árcades. Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, assinava sua poesia como Dirceu, mas continuava sendo Tomás Antônio Gonzaga. Heterônimo é uma outra personalidade. Cada um desses heterônimos tem uma biografia, tem uma história de vida, onde nasceu, onde morreu, o que estudou, o que gostava, o que não gostava, qual sua ideologia, qual sua forma de vida. Cada um deles tem a sua história, a sua personalidade. E quando o Fernando Pessoa escrevia como um desses seus heterônimos, ele assumia essa visão de mundo diferente. Aí vem aquela pergunta, como eu estava falando, mas por que ele fez isso? Pensa um pouquinho. Você nunca teve curiosidade de pensar como que você veria o mundo se fosse uma outra pessoa? Porque tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você sabe é fruto da sua experiência. Daquilo que você viveu, das dores que você passou, das experiências que você teve, das frustrações, das vitórias. Então quando você fala, quando você cria alguma coisa, imagina um poeta criando a sua poesia, é a expressão dessa sua experiência de vida. O Fernando Pessoa sabia que quando ele falava do amor, por exemplo, ele expressava essa experiência de vida. Ele que perdeu o pai cedo, que foi morar em Durban, que se alfabetizou em inglês, que passou pelo trauma de ver a morte do irmãozinho menor, a quem ele era muito ligado, que virou um boêmio, que era uma pessoa solitária. Então, quando ele escrevia, ele estava mostrando a sua visão de mundo. Só que aí ele imaginava, mas e se eu fosse uma outra pessoa? Se eu fosse, por exemplo, um camponês humilde, quase sem estudo, que vive no campo e que acredita que a felicidade está em viver sem pensar, como que seria a poesia desse camponês? E aí ele criou Alberto Caeiro. E aí ele continuou. E se eu fosse um médico latinista, apaixonado pela cultura clássica, que vivesse voluntariamente no Brasil, e esse médico fizesse poesia, como que seria a poesia desse médico? E aí ele criou Ricardo Reis. E aí ele imaginou, e se eu fosse um engenheiro naval, rebelde, revoltado, e esse engenheiro também fizesse poesia, como que seria a poesia dele? E aí ele criou Álvaro de Campos. Ele foi criando essas personalidades para poder ver o mundo sob outros olhos, sob uma outra perspectiva. E assim ele multiplicou o seu talento. Vocês sabem, nós sabemos, a nossa mente tem essa capacidade, né, de criar uma outra personalidade, assumir uma outra personalidade, fazer coisas assim incríveis e tal. Só que isso normalmente é uma doença chamada esquizofrenia. Por favor, não vão sair por aí falando que o professor Altemir falou que o Fernando Pessoa era esquizofrênico. O que eu estou dizendo é que a nossa mente tem essa capacidade de criar outras personalidades. O Fernando Pessoa apenas fez isso de forma consciente, como um processo criativo. Conscientemente ele criou essas personalidades, essas outras personagens, e quando ele escrevia como Alberto Caeiro, como Ricardo Reis, como Álvaro de Campos, ele também assumia a visão de mundo destas personagens. E assim nós temos 3 poetas distintos para estudar. Quando você compara os 3 heterônimos e o Fernando Pessoa, você tem a nítida certeza que você está falando de 4 poetas diferentes, distintos, e não da mesma pessoa. É claro que você encontra uma ou outra semelhança, como você encontra quando compara, por exemplo, Drummond com Bandeira. Mas, na essência, são 4 poetas diferentes. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, rapidamente, né, na sua essência? A maneira mais fácil que eu vejo para
associar, para identificar esses heterônimos, é associá-los com sua profissão. Então, o Alberto Caeiro é o camponês. Segundo a biografia criada pelo próprio Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro morou sempre no campo, né, com uma tia velha, numa fazenda, estudou apenas as primeiras séries e ele defendia o que a gente chama de realismo sensorial. Para ele só era real, tinha existência real, aquilo que podia ser sentido, tocado, cheirado, visto. E a partir daí, ele defendia a ideia de viver sem pensar. Que a felicidade está em experimentar, em sentir as coisas e não em ficar fazendo reflexões filosóficas sobre elas. A partir disso, ele também defende o que ele chama de conhecimento empírico. Ele descreve o conhecimento racional. Conhecimento empírico é aquele conhecimento que vem através da experiência concreta. Por exemplo, existem duas maneiras de você saber que o fogo queima. Uma delas é você estudar as propriedades químicas do fogo e chegar à conclusão, ele queima. A outra é você colocar a mão no fogo e você vai descobrir que ele queima. Para o Alberto Caeiro, só é real essa segunda experiência, esse segundo conhecimento, o conhecimento empírico, o conhecimento real. Em função disso, gente, ele demonstra ateísmo, ele se diz ateu, ele não acredita em Deus, mas é um ateísmo que não é um questionamento da religião em si. Ele diz, eu não acredito em Deus porque eu não o vejo. Agora, se alguém me mostrar, se eu puder falar com Deus, ou se alguém me disser que Deus é esta árvore, eu acredito, não tem problema. Então, na verdade, ele não consegue acreditar em algo que é abstrato, que é uma ideia, que é um conceito, por causa do seu realismo sensorial. Quanto ao seu estilo, veja, tem que ter uma coerência. Se nós estamos falando de um poeta que quase não teve estudos, ficaria incoerente se ele começasse a demonstrar grande virtuosismo poético, muitos recursos poéticos e tal. Então, a poesia dele, na verdade, é marcada por uma enorme simplicidade. A linguagem dele é extremamente coloquial e quase que uma prosa poética, é uma prosa organizada em versos com extrema simplicidade. Vamos dar uma olhadinha num exemplo para vocês entenderem melhor? Olha só, não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo-me, aqui estou. O mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. Você viu? Então, se você está ao sol e fecha os olhos, aí você começa a ser tomado pelo pensamento, pela imaginação. E isso distorce o que é a realidade do sol. Agora, se você abre os olhos e vê o sol, a realidade é muito maior que qualquer pensamento, né? De qualquer filósofo, de qualquer poeta. Isso é o que a gente chama de realismo sensorial. Em seguida nós temos o Ricardo Reis. Como eu falei para vocês, o Ricardo Reis, segundo a biografia criada pelo próprio Fernando Pessoa, era um médico muito culto, né? Um estudioso da cultura clássica antiga, greco-latina, que vivia no Brasil, que se expatriara voluntariamente, meio descontente com os rumos da política portuguesa, resolvera vir viver no Brasil. E procurava viver a vida de acordo com a cultura clássica. Procurava viver o seu dia a dia de acordo com a filosofia da antiguidade greco-latina. Então a gente pode observar na poesia dele a presença marcante da mitologia e daquela consciência de destino. Você sabe que a cultura, o pensamento clássico greco-latino parte da consciência de destino, ou seja, que o homem não é dono do seu destino. Ele não pode escolher o seu destino e também não pode alterar o seu destino. Então resta aproveitar esse destino que lhe foi dado da melhor maneira possível. Então, por exemplo, o carpe diem, aproveitar o momento, aproveitar o dia antes que o tempo passe e destrua tudo. O estoicismo, que defende a ausência de emoções, uma postura fria, objetiva, em que você não se envolve com principalmente o sofrimento dos outros, para não sofrer junto. E também o epicurismo, aquela busca de um prazer moderado, equilibrado, para que você não sofra pelo desejo de um prazer maior que você não consegue atingir. Então, basicamente, é aquela ideia. Aceita o teu destino e
tenta ser feliz dentro desse destino, vivendo cada momento, cada dia de maneira intensa, mas equilibrada. Em relação ao estilo, bom, também tem que ser coerente, né? Se nós temos aqui um poeta que é apaixonado pela cultura clássica, pela filosofia clássica, esse poeta vai acabar impregnado pelo estilo clássico. Então nós temos aqui uma poesia mais cuidada na sua estrutura formal, uma linguagem mais culta, uma linguagem mais elevada, como era o estilo da poesia clássica. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, para vocês verem na prática? Olha só. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois, pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Observem a referência à cultura clássica, né? A mitologia, fado, deuses, mas principalmente aquela ideia, a vida passa, nada fica e nada volta. Então é preciso aproveitar esse momento com serenidade. Típico da cultura clássica aí, ok? E finalmente nós temos o terceiro heterônimo, que é Álvaro de Campos. Álvaro de Campos seria um engenheiro naval, mas que não exercia a sua profissão. E aqui é interessante, gente, porque no Álvaro de Campos nós conseguimos perceber três fases distintas. A sua poesia ao longo de três momentos da sua vida, da juventude até a fase mais madura ali. Então nós temos uma primeira fase que é chamada de decadentismo pela crítica especializada. Aqui nós temos um poeta ainda jovem, recém-formado, que vive uma postura de pessimismo, de uma nostalgia mórbida, um sentimento de tristeza associado com a morte. Nesse momento, o poeta faz uma viagem ao Oriente em busca de uma inspiração para a sua vida e lá ele conhece o ópio. Então o ópio passa a ser uma forma de fuga da realidade, uma poesia que marca muito esse escapismo. Também é interessante observar nesse momento a presença do neossimbolismo, né, de algumas características típicas do simbolismo. Uma poesia mais vaga, né, imagens mais sugestivas e uma certa musicalidade aí. Em relação ao estilo, ainda predominam versos decassílabos organizados em estrofes de 4 versos, quadras decassílabas aí. Aí nós temos uma segunda fase que destoa completamente das outras duas. É um momento de entusiasmo, de euforia, marcado pelo que estava acontecendo naquele momento. Quer dizer, o poeta, de repente, descobriu a modernidade, a tecnologia, e foi tomado pelo chamado futurismo. Isso não é uma exclusividade do Fernando Pessoa ou do Álvaro de Campos. O início do século XX foi marcado por várias expressões artísticas que procuravam reproduzir a sensação de euforia causada pela tecnologia. Pode hoje parecer meio estranho, mas na época isso era entusiasmante, era empolgante esse contato com a tecnologia. Entrar numa sala escura, apertar um botão e tudo se iluminar, para eles era uma coisa eufórica. Entrar no automóvel, se sentir parte integrante da máquina, atingir velocidades espantosas de 50 km por hora, aquilo para eles era o máximo. Tá? Então, nós estamos falando dessa sensação eufórica, desse entusiasmo provocado pela tecnologia, pela identificação com a máquina, com a energia, com a eletricidade, com o motor, com o ruído do motor. Isso marca a segunda fase do Álvaro de Campos, que a gente chama de futurismo. E aqui nós vamos ter versos livres despejados de uma maneira torrencial, sabe? Sem pontuação, tentando imitar a própria velocidade do mundo tecnológico moderno aí. O problema, gente, é que essa euforia, essa sensação, ela é passageira, é como o efeito de uma droga. Hoje, por exemplo, ninguém mais se entusiasma com o efeito da eletricidade, do automóvel, porque nós estamos integrados a isso. Nascemos convivendo com isso, então isso não nos empolga mais. E na época também, aos poucos, né, o convívio com essa tecnologia foi fazendo com que essa sensação de euforia fosse desaparecendo. E aí nós temos o poeta retornando à sua condição de pessimismo, de
nostalgia, de decadência, só que de uma maneira ainda mais acentuada. A terceira fase dele é conhecida como niilismo. Você sabe, niilismo é a negação absoluta, né? O pessimismo máximo. E aqui nós temos, além dessa visão pessimista, dessa visão negativa, né, de um desânimo, de um tédio, de uma sensação de náusea com a vida, nós temos também o sentimento de rebeldia, de raiva, de revolta, manifesto também em versos livres, não mais com aquela velocidade da segunda fase, mas com uma linguagem bastante coloquial, com uma linguagem muito do dia a dia aí. Então, 3 fases. Recapitulando aqui. Primeira fase, decadentismo, uma visão nostálgica, pessimista, um sentimento mórbido, um desejo de fugir da realidade. Uma segunda fase, que é o oposto das outras duas, de euforia, de entusiasmo provocado pela tecnologia, e uma terceira fase mais de rebeldia, de revolta, de manifestação, de tédio e raiva em relação ao mundo e à sociedade como um todo. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui? Eu peguei 3 fragmentos que ilustram mais ou menos essas 3 fases aí. Olha só a primeira, ó. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Então seria mais a primeira parte, né? Essa coisa da pessoa se sentir fora do mundo, né? Não satisfazer os seus desejos, e aí vem um sentimento de nostalgia, de morbidez. Segunda fase, olha só. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Observem agora o entusiasmo, né? A força dos versos tentando transmitir essa sensação de euforia com a tecnologia. E, finalmente, né, a rebeldia da terceira fase. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Por que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Certinho, gente? Bom, eu espero, sem me alongar muito, porque não é esse o objetivo dessas aulas, né? Ter mostrado para vocês a essência de cada um desses 3 heterônimos. Você pode agora exercitar dando uma olhada, né, em mais exemplos da poesia desses 3 heterônimos e ver as diferenças, né, de pensamento, de temática, de estilo de cada um deles aí. Ok? Eu aguardo você numa próxima aula sobre escolas literárias. Um abraço!